Olá, seja muito bem-vindo! Toda semana estou selecionando questões especiais para ajudá-lo a aprender praticando, porque isso faz toda a diferença na sua memorização. E hoje nós iremos analisar uma questão da prova da ordem que traz a situação do ladrão arrependido. E com ela você vai revisar importantes elementos das etapas da realização do delito. Nós iremos trabalhar com arrependimento posterior, arrependimento eficaz, desistência voluntária e algumas outras questões que eu não posso adiantar agora. Não perca mais tempo, inscreva-se agora e vamos para os estudos de hoje. Veja como estudar por questões ajuda muito a memorização. Olha que interessante. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com uma possível responsabilização criminal, procura o advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a sua situação jurídica, reiterando já no dia seguinte devolver o bem subtraído. Na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecido. E agora nós encontramos as alternativas. Sempre recomendo, antes de passar já para as respostas, ir direto marcando, releia o enunciado com cuidado e destaque os elementos. Primeiro nós vamos avaliar aqui que Lucas ingressa na residência e efetivamente subtrai o computador. Quando ele estava saindo da residência, encontrou o proprietário e empurrou o proprietário. Ao momento, então, que ele empurra o proprietário, ele foge com a coisa subtraída. Esta é uma questão importante, porque no estudo de hoje trabalharemos com as etapas da realização do delito. E lembramos que ela se divide primeiro em duas fases, fase interna e fase externa. Então, nós já vamos rever esse ponto. Na manhã seguinte, arrependeu-se, por isso essa palavra será trabalhada nas respostas, e resolveu devolver a coisa subtraída. Claro, depois, o proprietário, mesmo tendo recebido o objeto, procura a polícia e chegamos então às questões. Letra A. Ele pode então ser responsabilizado criminalmente, ele afinal levou esse objeto para casa no dia seguinte que ele devolveu, mas qual é a situação que nós encontramos? Letra A. Desistência voluntária, havendo a exclusão da tipicidade da sua conduta. O que você me diz? Você lembra bem da desistência voluntária? Acompanhe o que o Código Penal diz sobre ela. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A desistência voluntária é trabalhada justamente nesta parte do artigo 15, que eu deixei em vermelho. O agente desiste de prosseguir na execução. É correto falarmos que isso ocorreu na questão em análise? O que você me diz? A resposta está incorreta, porque na realidade ele não desiste de prosseguir na execução. Ele inicia a execução ao momento que adentra a residência, considerando que há o dolo do crime de furto. Ele ingressa na residência, subtrai o computador, está saindo, encontra o proprietário, empurra o proprietário e vai para casa, consegue fugir efetivamente com a coisa subtraída. A partir desse momento, nós já falamos na consumação, sim, consumação do crime, e daí 2 pontos, nós não vamos falar do crime ainda, mas ocorreu a consumação efetivamente. Seria uma hipótese da desistência voluntária, naquela situação em que ele, repito, inicia a execução, isso é muito importante, né? Ele inicia a execução e ele é que interrompe. Então, por isso, nós diferenciamos a desistência voluntária da tentativa, porque o ponto, a semelhança, eu posso dizer, entre a desistência voluntária e a tentativa é que em ambas as situações eu tenho o início da execução, mas na tentativa o agente é interrompido, enquanto que na desistência voluntária ele é que voluntariamente interrompe este processo de execução. Mas e não é o que se verifica nesse exemplo. A resposta, então, a alternativa A está incorreta. O que você diz agora? Letra B, o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz, respondendo o agente apenas pelos atos até então praticados. E voltamos agora ao artigo 15, mas especificamente agora à parte final.
Então, quando eu falo que o agente impede que o resultado se produza. Também nós temos a voluntariedade, como ocorre na desistência voluntária, mas ele impede que o resultado se produza. E o que você me diz? Como nós verificamos agora há pouco, ao momento em que ele empurra o proprietário e consegue subtrair o objeto, consegue sair do local com o objeto, nós temos efetivamente a consumação. Então, também não podemos falar do arrependimento eficaz. Lembre-se que no arrependimento eficaz, eu tenho o início da execução, o agente completa todo o processo de execução, mas ainda não sobreveio a consumação. E é nessa fração de tempo é que ele consegue afastar com eficácia o resultado. Mas nessa situação, ao momento em que ele subtrai o objeto, já tem o resultado, ponto. Então não trabalhamos com o arrependimento eficaz. Letra C. O arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Cuidado, alguns confundem com arrependimento eficaz, porque também é arrependimento. Mas aqui quando eu falo eficaz é porque com eficácia afasta o resultado. E se eu digo que é posterior, é porque já é posterior ao resultado, ocorre depois do resultado. Então aqui já muitos estão pensando no arrependimento posterior. Não sendo afastada a tipicidade da conduta, mas gerando apenas uma causa, aplicação de causa de diminuição de pena. Então, para muitos, realmente, esta é a resposta correta. O que você me diz? Arrependimento posterior? Afinal, ele levou para casa e depois devolveu. O que você me diz? Vamos ao artigo 16, que trabalha com arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sem a violência ou grave ameaça, atenção a este importante detalhe, sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, realmente, a FGV trabalhou com este ponto e muitos alunos realmente marcaram essa questão porque esqueceram desse detalhe. Que o crime não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa, porque se tem violência ou grave ameaça à pessoa, nós não admitimos o arrependimento posterior. E nesta situação, realmente, nós temos aqui o momento em que ele empurra. Se ele empurra, eu tenho violência à pessoa. Tendo violência à pessoa, não podemos falar do arrependimento posterior. Fica, então, como resposta correta a letra D. É reconhecida a atenuante da reparação do dano, apenas não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Sim, eu tenho presente a tipicidade, ocorreu a consumação, ao momento em que ele consegue subtrair com a coisa subtraída, consegue fugir, com a coisa subtraída. Não podemos falar, então, nessas hipóteses anteriores. Mas como ele repara o dano, ele restitui a coisa, é justo, por questões até de política criminal, que ele receba uma diminuição de pena. O que nós encontramos no Código Penal, artigo 65, onde estão elencadas as atenuantes. Lembrando que as agravantes, todas elas são taxativamente enumeradas no Código Penal, artigos 61, 62, 63 e 64, enquanto que as atenuantes têm um rol que está previsto no artigo 65, mas ainda existe a possibilidade da atenuante inominada do artigo 66. Então, no caso das atenuantes, o rol não é taxativo. Atenção a esse detalhe. E, claro, atenção agora também à própria questão da dosimetria da pena, e nós encontramos como circunstâncias que sempre atenuam a pena, aí, é claro, procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime evitar ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Então esta é realmente a questão que se apresenta, letra D, a alternativa correta. E eu não quis antecipar para vocês agora há pouco qual é o crime que foi praticado, porque se eu trabalhasse com essa situação, anteciparia até a resposta. Mas que situação é essa que nós temos? Numa hipótese, então, em que o agente subtrai o objeto e após, então, ele, primeiro, tendo subtraído, é que ele emprega esta violência ou ameaça à pessoa. Nós estamos diante de uma hipótese de furto com lesões corporais? O que você me diz? Primeiro ocorre a subtração, consumo, furto, depois as lesões corporais. Neste caso, nós temos especificamente a situação do roubo impróprio. Cuidado agora, porque poucos alunos lembram do roubo impróprio quando perguntam em sala. A figura clássica que é memorizada é a figura do roubo próprio do capto, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça,
violência à pessoa, que são os dois meios executórios bem lembrados, ou a última parte, que é depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, que é a chamada violência imprópria. Anote agora, senão você vai esquecer. Violência imprópria, meio executório geralmente esquecido. Quando eu falo do roubo, os alunos já memorizam violência ou grave ameaça, e esquecem da violência imprópria, e é justamente por isso que aquela situação chamada Boa Noite Cinderela é uma hipótese de roubo. Atenção pela presença da violência imprópria, que pode ser um tranquilizante, um sedativo, bebida alcoólica, desde que, claro, integrado pelo dolo do agente. Mas é interessante você verificar que no parágrafo primeiro nós temos a figura do roubo impróprio. Aqui no caput o roubo próprio, que é o mais conhecido, e no parágrafo primeiro o roubo impróprio. Na mesma pena incorre quem logo depois, olha que interessante, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, que é exatamente o que nós temos. Ele invade a residência, consegue subtrair do computador, está saindo, encontra o proprietário, empurra o proprietário e foge com o objeto. Se nós tivéssemos um intervalo de tempo maior, não configurando este logo depois, que é um importante aspecto temporal, uma elementar típica do elemento do tipo objetivo, se não tivéssemos esse logo depois, estando presente o intervalo de tempo maior, neste caso sim poderíamos falar do furto com as lesões corporais. E como que poderíamos então trabalhar com essa hipótese para concluir o estudo de hoje? Imagina o momento que ele entra na residência, subtrai o objeto, consegue sair da residência, depois a vítima chega, olha aquela situação, pega o carro e sai nas imediações procurando o autor do crime. Passados já alguns minutos, vamos imaginar, né, já várias quadras de distância, tendo consumado efetivamente o furto, é que a vítima encontra, vamos imaginar o autor levando o computador na madrugada, ela cerca o computador e eles iniciam uma luta corporal. Neste caso, estaremos diante sim do furto com lesões corporais. Mas, na questão da prova, então, como nós verificamos que já é aquela situação logo depois, falamos então do roubo impróprio. E é interessante, só para finalizarmos então aqui, que você fique atento com os meios executórios do crime de roubo, porque não são os mesmos que nós temos no roubo próprio e no roubo impróprio. Veja como nossas questões comentadas são diferentes, porque nós não trabalhamos apenas com o mero comentário do gabarito, mas a partir de uma questão de prova, nós revisamos vários elementos e apresentamos então questões que vão ajudá-lo na memorização. E eu chamei a atenção para você que no roubo próprio nós temos na figura do caput 3 meios executórios: violência, grave ameaça e a violência imprópria, e eu peço que você mais uma vez então fique atento para não esquecê-la. Agora cuidado, porque no roubo impróprio, veja lá no Código Penal, você não tem a violência imprópria. Então essa é uma situação que também alguns alunos acabam errando, pensando que roubo impróprio é o roubo com a violência imprópria, e isso está incorreto. Então fique atento sempre a esses pontos que nós estamos indicando para vocês, porque eu já tenho respondido centenas, milhares de questões, e por isso nós vamos sempre afinando a pontaria, ajudando vocês a descobrirem quais são os pontos mais cobrados e quais são as possíveis pegadinhas que vocês podem encontrar pelo caminho, tá bom? Um grande abraço, espero ter ajudado, e se você realmente é uma pessoa grata, eu ficarei agora muito honrado com o seu like, convidando-o mais uma vez a se inscrever no canal e a compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus colegas de estudo. Também convido a conhecer os outros conteúdos que estão disponíveis no canal e os nossos cursos e materiais de apoio que estão sempre direcionados para essa temática, memorização, porque de nada adianta você estudar bastante, várias horas, e esquecer quando este assunto for solicitado. É importante não só estudar, mas estudar com eficiência. E esse estudo você encontra aqui no canal. Um grande abraço, saúde e paz para você, seus amigos e toda a sua família. E até a nossa próxima videoaula.